Bom dia, gente. Nossa aula de hoje será através de uma revisão do conteúdo da aula passada, né? Que são as regras de acentuação. E vamos fazer a correção dessa atividade. Primeira coisa que eu queria relembrar vocês é que no espanhol nós temos quatro classificações com relação ao acento. Vocês lembram que no português nós temos oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. No espanhol nós temos agudas, llanas ou graves, esdrúxulas e sobresdrúxulas. Lembrem que a sobresdrúxula, que até tá bem aqui, ó, essa aqui, é aquela que está vinculada ao verbo ligado aos pronomes complementos. Vocês lembram disso, né? Eu vou dizer para alguém para nos falar alguma coisa. Então, diga, nós, nos e algo, lo. Diga-nos-lo, certo? Diga-nos-lo. Tudo junto. Então, você vai começar a contar do final, do primeiro pronome. Primeiro, segundo pronome, aí entra as duas sílabas do verbo. Então, a sobresdrúxula, ela diferencia-se porque ela é a quarta sílaba. Mas não só o fato dela ser a quarta sílaba. É a questão dela ser o verbo junto com os pronomes complementos, certo? Então, vamos lá. Nessa primeira questão tem assim, as palavras acústico e ráfaga levam acento gráfico por quê? Bom, é a terceira sílaba, vocês observem. É a terceira sílaba. Se é a terceira sílaba, não podem ser agudas, que seriam as oxítonas, né? Do português, a última, graves a penúltima. Então, é a antepenúltima. Então, de cara, vocês marcariam a letra C, esdrúxulas, que são as proparoxítonas. Só relembrando que esta sobresdrúxula é a quarta sílaba tônica e que não existe essa classificação no português. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses, vamos dizer assim, esses pequenos detalhes que são os que podem ocasionar dúvida. Vamos repetir aqui, só relembrar, aguda são as oxítonas do português, a última sílaba tônica. Llanas ou graves são as paroxítonas, a segunda sílaba tônica do português, né? Como no português. As esdrúxulas é a terceira, que é a proparoxítona. E as sobresdrúxulas é a quarta sílaba tônica, que não tem no português. Aí nós temos assim, as palavras que apresentam a mesma sílaba tônica que nomofobia e cerebro são. Ó, cerebro, no português você diz cérebro. No espanhol, cerebro, deixa eu marcar aqui. Cerebro é a segunda, né? Nomofobia, segunda. Então, qual seria a alternativa que mantém? Se você tem dificuldade, vamos analisar aqui. Aqui vai ser o quê? A segunda sílaba. Ó, a atmosfera já é a terceira. 1, 2, 3. Então, vocês já podem descartar a letra B. A D, ó, elite. A terceira também, descarta. Aí, vocês teriam que ter um conhecimento das palavras, ó. Mágia, eu já disse para vocês. Mágia é a segunda. Nós estamos falando da segunda, então poderia protótipo, ó, protótipo, fobia, mágia, álcool. E temos, ó, academia. Academia é a terceira sílaba, é a D, é o D. Então, alguém é acentuado. Então, a gente já sabe que essa letra A tá errada. Ficaria entre a letra C e a letra E.
No português, psicose, psicose, psicose. É a terceira. Terapia, terapia, ímpar e nível. Então, descarta. A alternativa correta é protótipo, protótipo, folha, marra e álcool. Então, a alternativa que mantém, vamos ajeitar aqui, a sílaba tônica na segunda é a letra E de eita. Eu entendo que para vocês é um pouco complicado, porque se vocês não conhecem, por assim dizer, se vocês não conhecem a língua espanhola, fica complicado. Não é nem a língua espanhola, é a questão da tonicidade. Isso aqui é mais para treinar, para vocês associar as palavras, as possíveis palavras básicas que podem ser cobradas no Enem, dentro até mesmo da questão do contextual. Vamos lá. Aí nós temos aí, ó. Quero que vocês observem. A alternativa está pedindo o quê? Quanto à acentuação da língua espanhola, acentuação, né? Marque as corretas e faça a soma, não é isso? Certo, vamos lá. División e café são llanas? Não, sabe por quê? Café e división é a última. A última sílaba é chamada de aguda. Llana é a penúltima. Então, essa aqui, ela é falsa. Ela é falsa, certo? Vamos fazer assim. Eu vou passando aqui um traço, as que estão erradas. Na 2 tem assim. Em las palavras mercado, mercado e dominante, la sílaba tônica é a penúltima e são classificadas como llanas. Mercado e dominante está correta. Então, essa 2 está correta. 4, deixa eu subir aqui um pouco mais. A 4, se escreve tilde, ou seja, a gente acentua com um acento agudo a última vogal das palavras multissilábicas, ou seja, que tem mais de uma sílaba, né? Agudas, se elas terminam em vogal N ou S. Café e especializou. Um detalhe, o eu, essa questão 4, ela poderia causar com... Assim, se você for desatento e passar por cima, você vai dizer, bom, as oxítonas, as agudas, terminadas em vogal NS. N e S. E não vogal seguida de S. E não uma vogal seguida de S. Então, essa daí tá errada por isso. Não é obrigatório ser uma vogal, certo? Então, a 4 está errada. Por enquanto, certa é a 2. 8. Os monossílabos não se acentuam. Acentuam sim. Vocês lembram daquela parte do acento diacrítico que eu falei na aula passada? Que são aquelas palavras que vão se diferenciar pela questão do acento, tipo, ele sem acento é o artigo u, ele com acento é o pronome pessoal ele. Então, essa daqui tá errada. Existe monossílabo, sim, tanto é que tem o acento diacrítico que serve para isso. Fábula é uma palavra esdrúxula, ou seja, antepenúltima, corretíssimo. Então, seria a soma das alternativas corretas vai ser igual a 18, certo? Vamos ler aqui. En todas las palabras hay una sílaba que se pronuncia con mayor intensidad, aunque no siempre vaya acompañada de acento ortográfico o tilde. La sílaba tónica es aquella en la que recae el acento prosódico ortográfico. En palabras como ordenador, libro, ventana, pronunciamos las sílabas en negrita con mayor intensidad. Vamos marcar aqui porque não estão marcados. Ordenador,
libro, ventana, certo? En todas las palabras hay una sílaba que se pronuncia con mayor intensidad, aunque ni siempre vaya acompañada de acento ortográfico tilde. La sílaba tónica es aquella en la que recae el acento prosódico y ortográfico. En palabras como ordenador, libro, ventana, pronunciamos las sílabas en negrito con mayor intensidad, pero no llevan acento ortográfico porque las reglas no obligan a ponerlos en estos casos. Se não são obrigadas, como agudas, llanas e esdrúxulas, elas ficam sem o acento. Então, é só uma pequena introdução ao conteúdo. Então, nós temos aí, ó, agudas, oxítona, llanas, paroxítona, esdrúxulas, proparoxítonas. Última, penúltima e antepenúltima, certo, gente? Aí nós temos essas três colocações. Vamos ver qual é qual. Son aquellas palabras en las que el acento recae en la penúltima sílaba. Penúltima sílaba es ¿cuál? Llana. Penúltima sílaba, llana. Não é isso? 2. Son aquellas palabras en las que el acento recae antepenúltima, esdrújula. E son aquellas palabras em que el acento recae na última. Então, ficaria 2, 3, 1. 2, 3, 1. A alternativa correta é a letra D de deu certo. Aí nós temos aí outra pequena informação. Em espanhol, para acentuarmos uma palavra, devemos em primeiro lugar separar as sílabas e conhecer a sílaba mais forte, chamada em português sílaba tônica. Conhecer os tipos de acento e saber que mesmo a sílaba sendo forte, nem sempre ela é acentuada, pois existem regras diferentes. Há regras diferentes às da língua portuguesa. Assinale a alternativa que explica, dentro das regras da Real Academia Espanhola, o acento diacrítico. Em sua definição e exemplo, é o acento que marca a tonicidade da palavra, ou seja, sua sílaba tônica mais forte. Exemplo, aéreo. Então, vamos lá. A palavra reina, que é rainha. Esse fenômeno acontece no encontro de duas ou três vogais, quando a vogal forte ou fraca se encontra em uma fraca da mesma sílaba. B. É o único acento gráfico do espanhol. C. O que existe no espanhol. Exemplo, médico. D. Esse acento é usado para diferenciar palavras com grafias distintas, mas com funções gramaticais semelhantes. T com acento é chá. T sem acento é o pronome complemento T, pronome pessoal. E é acento usado para diferenciar palavras que possuem a mesma grafia, porém exercem funções gramaticais diferentes. Solo, com e sem acento. Bom, ele quer a alternativa que explica melhor o acento diacrítico. Vamos descartar a letra A, porque essa questão do diacrítico não tem nada a ver com sílaba fraca ou forte. Descarta. É o único acento gráfico. Descarta. É o que existe no espanhol. D. Esse acento é usado para diferenciar palavras com grafias diferentes. Opa! A grafia é diferente? Não. A única diferença é o acento. Na verdade, além do acento, é a classe gramatical. O T, que é o chá, é um substantivo. E o T sem acento é um pronome pessoal, um pronome complemento. Então, tá errado por isso. Grafias distintas e com funções gramaticais semelhantes. Nada a ver. Substantivo é uma coisa, pronome é outra. Portanto, a alternativa correta é a letra E. A letra E serve para diferenciar. Por quê? O diacrítico ele é muito utilizado para palavras monossílabas, mas tem um solo, que aquele, que são palavras que não são monossílabas, mas que precisam do acento para diferenciar
A diferença, ó, o solo, primeiro, sem acento, é sozinho. Adjetivo. Já o solo com acento, somente. Então, é uma conjunção. Então, a alternativa correta é a letra E. Para vocês poderem responder corretamente as questões vinculadas, relacionadas, direcionadas, como vocês quiserem, as regras de acentuação, é necessário vocês conhecerem algumas palavras com relação às suas classes gramaticais. Conjunção, substantivo, adjetivo, advérbio, pronome relativo, pronome interrogativo. E tudo isso está naquele material da aula passada, que a gente vai voltar a trabalhar sobre isso. É necessário. Vamos lá. 6. As palavras que, de acordo com a língua espanhola, estão corretamente grafadas. Primeiro, academia não tem acento, destaca, né? Policia tem acento, aqui tem acento, academia não pode. Alternativa correta, letra A, porque academia não tem acento. Policia está correto o acento e dia também tem acento. Portanto, na questão 6 é a letra A. 7. Olha aí na 7. Marque a alternativa em que todas as palavras se acentuam de acordo com a mesma regra. Opa. Vamos analisar. Ó, primeiro, bem aqui, ó, cafeterias. Ela é uma aguda. Desprendiendo-me é uma sobreestrúgulo, já não tem nada a ver. Mi e C monossílabo, solo não é um monossílabo, já destaca. Traes, cálido e depois, ó, trabez e depois são agudas. Cálido, esdrúxula, errado. Olha aqui, últimos, última é a terceira, é uma esdrúxula. Árboles é uma esdrúxula. Traído é uma grave, então descarta. Aqui, ria e este estão corretos, porque são todas palavras agudas, ou seja, oxítonas do português. Acentua-se a última sílaba tônica. Questão 8, vamos lá. A alternativa onde as três palavras não se acentuam seguindo uma mesma regra, vamos lá. De cara, a letra C destaca porque as três são esdrúxulas. Terceira, proparoxítonas. Também harem e nenhum. As mesmas, são agudas. Ele quer aquelas que não seguem o mesmo padrão. Montes, están e seducción. A mesma coisa. Solo é grave que. Aqui, o que é um pronome interrogativo, não tem a mesma regra, e estes é um pronome. Então, seria a letra aqui, porque, ó, aqui é o acento diacrítico de solo, uma conjunção. O que é um pronome interrogativo exclamativo, que são os que têm acento, né? Que, qual, como, quando, donde. Se estiverem frases afirmativas e negativas, são relativos, não tem acento. Se estiverem em frases com interrogações, são interrogativos, têm acento. Se estiverem em exclamações, são exclamativos e têm acento. Só que eu observei bem aqui que mas é um diacrítico também. Ó, é um diacrítico. Característico é uma esdrúxula. E reúne é uma o quê? Grave. Então, vocês poderiam ficar como ele quer, aquela que não tem a mesma regra, aquela que foge do padrão de oxítona, paroxítona e proparoxítona, porque você poderia ficar na dúvida entre a letra A e a B, mas a que segue a regra diferente, que não tem nada a ver, é a letra B, onde mudam, inclusive, as classes gramaticais. Estos, ele é acento se ele for um pronome demonstrativo. Por quê? Esto sem acento é um adjetivo demonstrativo.
Mas calma, a gente ainda vai se aprofundar muito nisso. Questão 9. A alternativa em que as três palavras estão acentuadas seguindo a mesma regra, vocês têm que ficar atentos para aquela questão. Deixa eu ver se tem a letra E aqui. Para aquela questão das regras dos casos especiais. Êxito acadêmico e sólida são três esdrúxulas. Proparoxítona. Descarta. Superação, búsqueda e economia. Duas são, como é que se diz? Peraí, a questão pede aquela que estão corretamente acentuadas, né? Então, aqui proparoxítona, poderia ser a letra A, vamos ver. Superação e economia são agudas. Já búsqueda, esdrúxula, então essa descarta, a letra B descarta. Relação, mas e estas, totalmente diferentes. Sólida, educação comum, também diferentes, portanto a letra A. Êxito acadêmico e sólida, que são três palavras esdrúxulas, terceira sílaba tônica. 10. As palavras que são acentuadas pela mesma regra. Mesma regra. Aqui é uma aguda, não, é uma aguda e uma esdrúxula, descarta. Aguda, e aqui é uma diacrítico, descarta. Creinha é uma grave, habiam uma aguda e mas é uma diacrítica. E aqui também, portanto, as três que seguem a mesma regra. Descia, habia e dia, que é o ditongo ia. Esse encontro, esse ditongo no espanhol, ia, do i mais o a, ele sempre será acentuado no espanhol, que vai ser uma palavra aguda, certo, gente? Uma palavra aguda, ou seja, acentua-se a última sílaba tônica, o que seria a oxítona do português. Questão 11. Para acentuar aquelas que têm a mesma regra. Número quien, ó. Esdrúxula, aqui é um pronome, aqui é uma aguda. Aguda, diacrítico, aguda. Aguda e aguda. Aguda é o verbo e aqui é uma sobre esdrúxula. Ou esdrúxula. Aguda e é uma diacrítica. Então, a que está correta é essa aqui, ó. Quizá, liberação e milhão. Certo, gente? Questão 12. Vamos lá. Comprársela no O. Caracteres. Razão. Tráigame-la. No I, aliás. Tráigame-la. Tijeras não tem, é só a sonoridade. Dia no I. Estudiais no I. Direção no O. T é chá no E. Solo, somente no primeiro O. Bolígrafo. A palavra bolígrafo, ela pode estar ou não acentuada no I. Boli. Ela pode ser também só na tonicidade. Teléfono. Na tonicidade. Teléfono. Máquia. Não tem acento, é só tonicidade. Máquia, primeiro A. Academia, no E. Não tem acento. E acadêmico tem, academia não. E mal também não tem acento, é só na tonicidade. E vamos aqui ver. As agudas são as oxítonas. Então, quais seriam? Sofá, cajón, amistad, silla, pronto. As agudas são as penúltimas, né? Ó, internet, foto, hermano,
amigo, ordenador, caça, mesa, botega não, médico não, alcalde, que é prefeito, amistad, não, modelo, cárcel, móvel é celular, débil, esdrújulas, ordenador, botella, médico, modelo, telefone e bolígrafo, certo? Eu sei que esse assunto é cansativo e é chato, mas é necessário. Então, estudem bastante. Próxima aula a gente vai continuar se aprofundando nessas regras. Um bom dia a todos e até o nosso próximo encontro.